Bom dia, gente. Hoje estamos aqui novamente para mais uma aulinha, tá certo? Espero que todos estejam bem, tá? Então vamos começar pegando o nosso livro de história, nos preparando com o nosso material todo em cima da mesa, daí da casa de vocês, tá bom? Então hoje o nosso assunto a ser falado vai ser sobre os indígenas, certo? Para dar continuidade aí dos outros assuntos que ficaram para trás da matéria de história, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os índios, certo? A cultura indígena, ela é muito diversificada, né? E cada etnia, ela tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante, né? Na língua indígena, segundo o censo do IBGE, muitas delas surgiram dos troncos linguísticos do Tupi e Macro-G, né? A organização social do povo indígena, de modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, né? Feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais, de grandes dimensões, não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias, né? A divisão das tarefas também, ela é muito clara na sociedade indígena, de modo que os homens eles ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres, elas se encarregam do plantio, da colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir utensílios e adornos utilizados pela tribo. Então, cada um tem a sua função, né? O homem, ele é responsável lá pela caça, pela pesca e construção do território. Já as mulheres, elas já são responsáveis por outras coisas, né? Elas não são mais responsáveis pelas coisas pesadas, e sim pelas mais leves, né? Se encarrega do plantio, da colheita, dos alimentos, cuidam dos filhos, né? E produzem utensílios também para os índios usarem, né? A questão da religião, não existe uma figura, não existe um Deus, assim como a gente diz que a gente tem o nosso Deus, tem Jesus, né? E eles não acreditam nisso, eles têm lá costumam reverenciar nos rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. O xamã, também chamado de pajé, ele é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o terreno, né? Os rituais, eles variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias alucinógenas lá, né? Um chá lá, que eles vão ver os deuses deles lá, as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material. Então tem toda essa questão aí, né, do pajé fazer a ligação entre o mundo espiritual e material. O pajé também, ele cura as doenças. Se o índio estiver doente, ele cura o índio através de porções que eles fazem lá, de ervas medicinais, né? Então o pajé também ele serve para curar as doenças, tanto espiritual como do corpo mesmo dos índios lá. O pajé também é como se fosse um médico lá, é para tudo, né? Então ele cura as pessoas, os índios, ele cura o lado espiritual e o lado do corpo também, certo? Então a gente vai passar aqui para o nosso livro, certo? Na página 60 de vocês aí do livro de história, tá? Tem aqui uma pequena leitura, né? Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras.
antes mesmo da chegada dos europeus. Eles já viviam aqui. Então, antes dos europeus chegarem, os índios já habitavam, né? Os indígenas vivem em ocas organizadas em tribos. Tem um guia espiritual chamado pajé, como eu falei ainda há pouco, né? E um líder conhecido como cacique, certo? O cacique, aqui do pajé eu falei, né? Que ele é como se fosse um médico curandeiro. O cacique, ele já serve para, como é que se diz? Conversar. Ele é uma pessoa mais velha. Então, ele é como se fosse como é que se diz? E a gente vai tirar dúvidas com ele, né? Se a gente quiser conversar sobre o que precisa ser melhorado na tribo, a gente vai lá, conversa com o cacique para ele nos dar uma orientação. Então, o cacique é como se fosse uma pessoa mais velha que conversasse com os índios, né? Para dar uma opinião ou alguma coisa parecida. As mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários às atividades do dia a dia. Como eu falei, estava explicando logo no início, né? Elas são responsáveis pelo lado mais, não pelo lado pesado, né? Mas pelo lado mais que cuida mesmo da alimentação, que vai lá plantar alguma coisa, né? Colher. Os homens são responsáveis pela caça e defesa da tribo e também fazem a estrutura das ocas, né? Então, os homens eles já são pro lado mais pesado, né? As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas. Mas só os idosos podem participar das decisões da tribo, junto aos outros adultos. Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e têm dança própria, assim como diversas histórias. Então, eles também têm um momento deles da cultura, da manifestação da dança, né? Eles fazem muitos adereços, principalmente as mulheres que são responsáveis por isso, de fazer esses adereços. Eles se pintam todo o corpo, né? E vão para frente lá da fogueira e fazem um ritual lá, e fazem uma dança, assim, que só eles sabem fazer, né? Eles também utilizam instrumentos musicais, certo? Aqui, vamos passar para a página 61, que tem a atividade para vocês fazerem, tá? Vocês vão ler a atividadezinha, tá? Na primeira questão está dizendo assim: dentre as raças que formam o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as terras brasileiras, né? Quem foi que, antes dos europeus, quem foi que já habitava as terras brasileiras? Aí você vai ver aqui se foi esse aqui ou se foi esse outro aqui. Você vai ver quem já habitava as terras brasileiras e vai pintar. Na segunda questão, vocês vão observar as fotos e descrever como são as ocas das tribos, certo? A resposta é pessoal, então vocês vão descrever como é essas duas ocas que aparecem aqui na imagem de vocês. Aí vão colocar aqui, escrever nessa linha aqui de baixo. Na terceira questão está escrito: na imagem da tribo abaixo, circule o pajé. Qual é o pajé daqui? Né? O pajé, lembrando que é aquele que é o curandeiro da tribo, né? Ele serve como o médico e também como mediador lá que faz a ligação entre o mundo espiritual também, né? E material, lá dos deuses dele que eles acreditam, certo? Então, vocês vão circular quem é o pajé daqui, certo? Quarta questão, observe as imagens abaixo e pinte as atividades que é responsabilidade das mulheres. O que as mulheres fazem? Elas caçam ou elas cuidam do alimento, né? Então, vão pintar aí, vão ver qual é dos dois. Na quinta questão, dentre os utensílios abaixo, marque apenas aqueles herdados por indígenas. Então, você vai ver o relógio, ele foi herdado pelos indígenas? Aí não, né? Esse aqui, o barro, foi herdado pelos indígenas? Sim, foi herdado pelos indígenas. Aqui, essa outra fotinha aqui, que eu não estou
curandeiro, né? Foi herdado pelos indígenas a arte de curar. Sim, então vai marcar lá um X, tá? Então, é essa a nossa aulinha de hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido clara e qualquer dúvida pode tirar lá no grupo, tá? Então, a gente fica por aqui, então até a próxima aula, tá bom? Beijinho e estudem, tá? Para a prova, o simulado que está chegando. Beijinho e tchau, tchau.